Mais uma vez, quero cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Por favor, aqueles que puderem, fiquem de pé e abram suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 20. Na verdade, vamos começar a leitura fazendo uma ponte de ligação entre o sermão de hoje e o sermão do domingo passado. Vamos começar a ler a partir do versículo de número 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Leremos do versículo 14 até o versículo de número 20. O Cântico dos Anjos, paz na terra ao seu povo. Quantos acharam, digam amém. Então assim nos diz a palavra do Senhor. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores, diz o versículo 20, voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Mais uma vez, convido você a, junto comigo, elevar a sua mente a Deus em oração. Sim, Senhor. Mais uma vez, neste culto, nos apresentamos diante do Senhor, elevando ao Senhor a nossa mente, nosso coração. Mais uma vez agradecidos por tudo que já temos vivido neste culto, por já termos ouvido a Tua palavra, a Tua voz. Mas nesse momento paramos ante a leitura solene da Tua lei e rapidamente percebemos o quanto somos fracos, limitados, insuficientes em nós mesmos para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. De maneira que, se o Senhor não revelar a nós, ó Espírito Santo de Deus, a Tua palavra, de fato não conseguiremos entendê-la. Por isso, a despeito de nossas fraquezas, das minhas e do Teu povo que está reunido neste lugar, que o Senhor desvende os nossos olhos, a fim de que possamos contemplar a beleza do Teu Evangelho, as maravilhas da Tua bendita lei. Que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, que possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos nos submeter àquilo que o Senhor falar, que possamos nos alegrar com as maravilhas e as delícias do Teu Evangelho e que saiamos daqui diferentes de como nós chegamos. Assim nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, irmãos, podem sentar. Eu não sei se você tem conhecimento de qual é o bem mais valioso da terra. Talvez, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar uma lista de materiais que são considerados extremamente raros e, consequentemente, extremamente valiosos, caros. Mas há quem diga, e eu concordo, que existem determinados tipos de bens que o dinheiro não pode comprar. São os considerados bens de valor inestimável. As pessoas, por exemplo, procuram se cercar de coisas que produzam para elas uma sensação de bem-estar. E o fato é que essas coisas podem ser compradas com dinheiro, mas a sensação do bem-estar
não pode ser comprada. Você não pode chegar numa venda, num shopping, você não pode chegar num e-commerce, num comércio virtual e comprar um pouco de bem-estar para você. E nessas coisas que o dinheiro não pode comprar, certamente a paz é um dos bens, se não o bem mais valioso que existe na terra. Digo isso, chego a essa conclusão pessoal porque eu vejo que existem pessoas nesse mundo que são cercadas de bens materiais, cercadas de dinheiro, às vezes até cercadas de saúde, mas são desprovidas de paz. Vivem verdadeiros infernos na terra, em vários aspectos. As suas relações são conturbadas, vivem desconfiados, porque sabem que as pessoas se aproximam por interesse, com base naquilo que se pode oferecer, e o fato é que essas pessoas vivem desprovidas de paz, em isolamento, a sua riqueza não basta, está cercado de multidões de pessoas, grandes festas em mansões particulares, nada disso basta, e essas pessoas acabam então tentando aliviar essa falta de paz em várias coisas. Se drogam, se entorpecem com álcool, com drogas, com promiscuidade, homens que se deitam com várias mulheres, mulheres que se deitam com vários homens, uma busca desenfreada por aceitação, para que através dessa aceitação, talvez se haja um pouco de bem-estar, de paz, mas o fato é que essas pessoas acabam não encontrando. Não é à toa que o século que nós estamos vivendo, o século 21, é considerado o século das doenças da alma, das doenças emocionais. São consideradas o mal do século, não é a Covid-19. A depressão é a enfermidade do século. Na hora que essas pessoas estão atormentadas, elas dizem: não importa o que eu precise fazer, eu quero que isso acabe. Eu preciso de paz. Talvez alguém objete dizendo que existe um bem maior do que a paz, que é a saúde. Eu digo a você que não, porque muitas pessoas, por falta de paz, têm adoecido. Talvez alguém diga que a própria vida é superior à paz. Eu digo a você que não, porque muitas pessoas desprovidas de paz têm se matado, têm se suicidado, têm olhado para a sua própria vida e têm dito: não vale a pena viver. Essas pessoas dizem: eu preciso de paz. A própria Bíblia traz para nós exemplos disso. Você lembra de que Saul, o rei, manda que se procure alguém que dedilhe harpa, para que através desse dedilhar de harpa, conforme lhe tinham sugerido, aquele espírito maligno enviado da parte de Deus pudesse ser de alguma forma suavizado. Então Davi, ele é convocado, ele é contratado para dedilhar a sua harpa, para que o rei Saul tivesse um pouco de alívio. Isso é algo que extrapola as páginas da Bíblia. As religiões, as filosofias orientais, elas vão pregar a busca pela mortificação do eu. Você deve abrir mão dos desejos da sua carne e você deve buscar as coisas espirituais. E se você fizer isso, diz, por exemplo, o budismo, você vai encontrar equilíbrio, você vai encontrar paz. Mas o fato é que por mais que os homens busquem no álcool, na prostituição, nas falsas religiões ou filosofias, após a queda, o homem não consegue ter paz. Toda a humanidade é representada em Caim. Ela é errante e perturbada por sobre a face da terra. Talvez o teólogo africano Agostinho, que foi pastor na cidade de Hipona, tenha sintetizado esse pensamento, essa convicção, através de uma de suas confissões, quando ele diz
a Deus: o Senhor me fez para ti mesmo, e o meu coração, ele não descansará, ele não encontrará repouso. Podemos parafrasear: ele não encontrará paz enquanto ele não repousar em ti mesmo. O Cântico dos Anjos traz para nós uma declaração espantosa: glória a Deus nas mais altas alturas e paz na terra aos homens. A declaração dos anjos não é glória a Deus nas alturas e saúde aos homens na terra, e riqueza aos homens na terra, sabedoria aos homens na terra, alegria. Pode substituir pelo que você quiser. Os anjos dizem, cantam, declaram, proclamam paz aos homens. Perceba, não são anjos caídos que estão entoando, proclamando essa verdade. São seres criados e preservados no seu estado de perfeição. Paz aos homens. Por quê? O que Deus está querendo ensinar a mim e a você? A resposta a essa pergunta está na mensagem do Evangelho. Olhe para a sua Bíblia. Glória a Deus, diz o versículo 14, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Cântico dos Anjos é uma síntese, ou é a síntese, o resumo daquilo que é o objetivo do Evangelho. É a glória de Deus e o bem dos homens. É isso que é o Evangelho. Esse é o objetivo, é o resumo, é a síntese. E isso não é de maneira teórica, isso é na prática, igreja. Através do Evangelho, Deus é glorificado e há paz no coração dos homens, e essa paz, ela é operada pela obra do Senhor Jesus Cristo. Paz. Mas é uma paz não qualquer. Ora, se paz já é algo valioso, inestimável, imagine a paz que esses anjos estão proclamando. É uma paz ampla. É uma paz que transcende a perturbação da vida nesse mundo caído no pecado. É uma paz que tem um aspecto externo. É uma paz que traz paz entre o coração que foi alcançado por essa paz e toda a criação. É uma paz que muda a disposição do coração e, consequentemente, a maneira como nós nos relacionamos com os outros homens. Agora nós somos irmãos no Senhor. É possível, por exemplo, eu olhar para vocês como irmão e amá-los e querer o bem de vocês. Mas também é uma paz que está associada ao aspecto interno, pessoal, íntimo. Paz no sentido de um estado de quietude. Isso é valioso demais. O dinheiro não pode comprar, mas não tem nada. Se você um dia já ficou perturbado, acho que até os jovens aqui podem pensar nisso, né? Aquela prova daquela matéria que você não suporta, que perturbou você. Se você de alguma forma já ficou perturbado ou perturbada, você sabe como é bom você estar em paz, internamente falando. O mundo está se acabando, mas você está em paz. Tranquilidade, um aspecto interno, que é uma tranquilidade que extrapola, que vai além de qualquer circunstância. Esse é o efeito do Evangelho, essa é a paz que o Evangelho produz no coração daquele ou daquela a qual ele alcança. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma pequena partícula desse versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. No meio dessas duas sentenças existe uma letra só, E. E essa letrinha, essa partícula, não está aí por acaso. Ela está aí na condição de conjunção, está unindo essas duas sentenças. O que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você é que aqui há uma relação de igualdade. Talvez seja muito óbvio para mim e para você que Deus é glorioso.
que Ele é digno de toda a glória. Louvamos isso aqui hoje. Mas se isso é óbvio para você, se isso é ponto batido, como é prego batido e ponta virada, da mesma forma, em pé de igualdade, nesse texto, é a paz que Ele dá àqueles a quem Ele quer bem. Glória e paz. Glória a Deus e paz aos homens. Mas paz aonde? Paz na terra. Terra aqui é literalmente solo, é a morada dos homens, a minha casa e a sua casa. Aqui é contraposição ao céu, céu e terra. O que o Espírito Santo está dizendo a mim e a você é que em pé de igualdade, glória a Deus no céu e paz aos homens na terra, ainda que esta terra, manchada e sofrida por causa do pecado, ainda que esta terra esteja passando por essa catástrofe chamada pecado, ainda assim, tão certo como Deus é glorificado no céu, o Evangelho traz paz ao coração daqueles a quem Ele quer bem aqui na terra. O que os anjos estão cantando é glória a Deus nas maiores alturas, e se alegrem, porque agora há paz na terra, a paz dos céus chegou à terra. Paz na terra. Para quem? Quem é o objeto? Quem é o alvo entre os homens a quem Ele quer bem? É muito claro o texto, perceba. Não a todos os homens, em hipótese alguma, mas aos homens a quem Ele quer bem. A humanidade, ela pode se rebelar contra essa sentença. O meu coração e o seu coração, manchados pela corrupção, a gente pode questionar, não aceitar, mas o fato é que essa paz é exclusivamente para aqueles, literalmente no texto, a quem Ele escolheu para favorecer. Literalmente para aqueles que são alvo da sua benevolência, para aqueles que são alvo da sua intenção bondosa. Homens a quem Ele quer bem, significa isso. Esse grupo de pessoas e homens aqui é humanidade, não é apenas sexo masculino. Esse alvo da sua benevolência é o seu povo. É isso que o texto está dizendo. Mas essa sentença, o significado dela não para por aí. Existe um segundo significado. Estamos no versículo 14 ainda. Perceba a riqueza do que Deus está falando para mim e para você. O povo a quem Ele escolhe, a quem Ele decide soberanamente favorecer, são aqueles em que Ele tem satisfação, prazer, contentamento. Ele tem contentamento em conceder ao seu povo, Ele tem alegria, Ele tem prazer, do mesmo jeito que Ele tem prazer em ser glorificado, que Ele existe para ser glorificado, Ele também tem prazer em conceder favor àqueles a quem Ele escolhe. Ele tem prazer em si mesmo e Ele tem prazer no seu próprio povo em conceder paz. Você quer ver como é isso? Você que é pai, mãe, você sabe como é prazeroso para você dar um presente para o seu filho e ver a alegria e ver o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo marca o seu filho, a sua filha. Multiplique isso por infinito. Deus tem prazer, deleite, contentamento. É isso que está sendo dito no versículo 14. Em favorecer, em demonstrar benevolência, bondade para esse povo. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Ele tem prazer em conceder ao seu povo essa paz ampla, integral, que começa aqui dentro e que vai para fora, jorra nos nossos relacionamentos com toda a criação. A Nova Versão Internacional traz a seguinte tradução para esse versículo 14: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Logo, assim como Ele é eternamente glorificado, veja como fica fácil para nós entendermos isso. Seu povo é predestinado à paz
desde toda a eternidade. Ele é glorificado desde toda a eternidade. E o seu povo é chamado à paz. É destinado à paz desde toda a eternidade. Os anjos vão embora. Será que isso é balela? Ou será que de fato essa paz ela existe? O versículo 15 começa a nos mostrar fagulhas. O texto diz: quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos vão embora, voltam para casa, voltam para a sua habitação, voltam para o céu, para cima. Anunciaram e a sua missão está cumprida. Agora é com os homens, agora é com a gente. E quem são então esses homens do versículo 14, que são alvo do favor de Deus, com base no versículo 15? Já falamos sobre isso na semana passada. São os ricos? São os poderosos? São os sábios? Não. Os primeiros a receber essa notícia são os pastores. Eu já disse na exposição passada que eles eram desacreditados, eles eram excluídos da vida social e religiosa. Mas lembre-se que desde o Antigo Testamento Deus vai usar esse ofício, o ofício de pastor, para revelar atributos pessoais dele mesmo. Ele vai se apresentar como pastor no Salmo 23, por exemplo, em Isaías 40, em Jeremias 23. O que o Evangelho está dizendo a mim e a você novamente aqui é que esses homens desacreditados da sociedade, de fora da vida religiosa do seu próprio povo, eles não foram excluídos. O Evangelho, portanto, é para todas as classes sociais, todas, mesmo aqueles que são mais humildes e aparentemente desprezados pela sociedade, eles estão incluídos quando Deus decide favorecê-los. Ricos, como Levi, Mateus, e pobres e excluídos como esses pastores. De maneira que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, já falou isso lá em Romanos, e eu e você sabemos. Capítulo 9, versículo 15 a 16. Por isso diz a Moisés: terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, diz o versículo 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O anúncio da chegada do Evangelho chegou ao coração desses homens, e o seu coração ardeu, os impeliu a ir. Eles poderiam continuar onde eles estavam, na vida deles, ou ir, mas eles não conseguiram seguir as suas vidas sem ir. Eles sabem que o que aconteceu foi algo sobrenatural, pelo que eles viram, mas eles não se deram satisfeitos pela aparição dos anjos. Eles têm consciência de que foi o Senhor que se revelou a eles. É o que diz o final do versículo 15, que os fez conhecedores. E então eles dizem uns aos outros: vamos e vejamos aquilo que nos foi anunciado, aquilo que nós ouvimos. E o versículo 16 fala que eles foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. O Evangelho os impeliu para ir e eles não ficaram, depois eu vou, eles foram. Só que no versículo 16 diz que eles foram literalmente depressa, eles se apressaram. Ora, mas isso é muito óbvio, não precisava nem trazer o sentido dessa palavra na língua grega. Só que se apressar aqui não é simplesmente ter pressa. O texto está dizendo que eles tiveram um interesse, eles se apressaram, é isso que essa palavra significa, porque eles tiveram um interesse genuíno, sincero, por aquilo que foi anunciado a eles. Aquilo se tornou essencial, vital. Eles não teriam condições de continuar a sua vida sem ir contemplar aquilo que tinha sido anunciado. E é muito interessante, porque muitos ouvem o Evangelho, ouvem a proclamação do Evangelho, mas dizem, e o Senhor Jesus vai falar sobre isso neste Evangelho, através de parábola,
Não, eu não posso ir para a festa porque afinal de contas eu comprei um terreno, eu não posso ir porque isso. Aí o Senhor diz ao servo: deixe eles com os cuidados dele. Parafraseando o texto: vão e chamem todos, indistintamente. Vão pelas vielas, vão pelos becos. O texto não traz muito detalhe, mas lembre-se de que esses homens estavam trabalhando, cuidando dos seus rebanhos, se revezando nas vigílias da noite. Certamente foi custoso, foi difícil para eles deixarem os seus rebanhos, mas não importa, eles foram, porque aquilo se tornou essencial. Eles se interessaram genuinamente por aquilo. Historicamente, essa corrida deles é conhecida como a primeira corrida do Natal. E podemos aqui então parafrasear: muitos outros correram, e é por isso que nós estamos aqui. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixa eu dizer a você que está com seu coração afastado do Evangelho, ou que você eventualmente não é um crente ainda: corra, viu? Corra para Cristo. Que a sua corrida também seja uma corrida semelhante a desses pastores. Que você tenha pressa, que você se interesse por aquilo que você está ouvindo. Deixe-me chamar a sua atenção, porque no sinótico, lá em Mateus capítulo 2, versículo 5, há aquela situação em que os reis magos chegam diante de Herodes e dizem: olha, onde é que está o rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela, nós viemos adorá-lo. Então Herodes chama os judeus e diz: onde é que fica isso? Aí os judeus dizem: lá em Belém, segundo a profecia, é em Belém. Eles sabiam aonde o Messias haveria de nascer, mas eles nem vão lá ver. Então não é só você conhecer elementos do Evangelho, se interesse por aquilo que o Evangelho tem revelado a você. Muito cuidado. Mas esses homens são os primeiros a chegarem lá. Não são os fariseus, os religiosos. E então, quando eles chegam lá, o que eles encontram? Exatamente aquilo que foi anunciado. Nem mais, nem menos. Eles encontram exatamente o que eles foram buscar: Cristo. Os pobres pastores são pastores. São os primeiros a ver o Cordeiro de Deus. Pastores vendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe isso? Pobres pastores encontrando a Cristo. Por isso há esperança para você, meu irmão e minha irmã. Nas suas aflições, na sua luta contra o pecado, há esperança para você, pecador. Você pode ser pobre como eu sou. Se você for em direção ao caminho que o Evangelho te anuncia, você encontrará exatamente o que você for buscar, apontado pelo Evangelho: Cristo Jesus, o Salvador e Senhor. Então eles chegam lá e encontram a Cristo. E o versículo 17 e 18 diz que eles, vendo isso, divulgaram, começaram a anunciar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Versículo 18 diz: todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Aqui nós estamos vendo o Evangelho segundo Lucas nos apresentar os primeiros evangelistas, ainda que informalmente, do Novo Testamento. Pastores anunciando aquilo que tinha sido dito a eles, falando acerca do menino, falando acerca das boas novas anunciadas pelos anjos, falando acerca de Cristo, das coisas que diziam respeito em relação àquele menino. E ali estão os ouvintes. O texto não especifica, mas há um entendimento de que há mais pessoas nesse momento do que o casal. O fato é que todos que estão ouvindo os pastores ficam maravilhados, literalmente maravilhados. Eles não ficaram apenas admirados, não, ficaram maravilhados com tudo aquilo que eles estavam ouvindo. E assim é o anúncio do Evangelho. Não se espante, viu? Se o cansaço e o sono não estiver atrapalhando você de ouvir essa mensagem, e você estiver maravilhado com o anúncio do Evangelho, é isso mesmo que o Evangelho faz, é isso que ele causa: admiração, maravilhamento. Causa em mim que estou pregando, causa em mim quando vou olhar para o texto sagrado. Mexe com a nossa mente o anúncio do Evangelho, com o nosso coração, com a nossa alma.
Porém, aqui há mais um perigo. Sempre houveram. E posso dizer que sempre haverá aqueles que querem ouvir bons sermões, que querem se maravilhar com as nuances, com os detalhes do texto, com a sabedoria e a eloquência do pregador. Muitas igrejas estão preocupados, por exemplo, em eleger pastores que são eloquentes e entendidos pregadores das minúcias do texto bíblico. Querem ostentar a fama dos seus pastores ou a capacidade que os seus pastores têm de elucidar todo o texto bíblico. Não existe nada de mal num primeiro momento, mas deixe-me lembrar você, com base nesse texto, que sempre há aqueles que se maravilham, que se entusiasmam com a anunciação do Evangelho, mas não passa disso, apenas se admiram. São tão acostumados com isso, que se o pregador começar a gaguejar, ou se o pastor for ficando velhinho e a mente já não começar a funcionar tão bem, o homem, coitado, pega no microfone para pegar, coitado, abre aspas. E quando ele começa devagarinho, o crente não tem nem interesse. Porque não fala tão bem, porque afinal de contas não se pode esperar muita coisa, e deixa de ouvir as maravilhas do Evangelho puro e simples. Essas pessoas não passam de ficar admirados. Por isso, como pastor de vocês, eu os advirto muito, e especialmente a vocês, ainda bem que eu estou aqui há pouco tempo, então posso dizer isso, que têm historicamente sido pastoreados por bons pastores, conhecedores da palavra. Muito cuidado com a relação que vocês têm com o Evangelho. Muito cuidado com o que vocês fazem com a mensagem do Evangelho que vocês têm recebido. Não basta só admirar o Evangelho, até conhecer intelectualmente o Evangelho. É necessário fazer aquilo que o versículo 19 nos apresenta, como Deus é generoso, em deixar o versículo 19 para a gente. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Maria, literalmente, preservava consigo, entesourava. De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Maria entesourava isso no seu próprio coração. E o texto diz que ela dialogava consigo mesma sobre tudo aquilo. Ela meditava, literalmente dialogava, ela pensava, ela interagia, ela meditava sobre tudo, diz o texto, aquilo que ela estava ouvindo. Ela não se dava ao luxo de dizer, eu sou mãe desse menino. Não, tudo aquilo que está sendo dito, ela está preservando no seu coração. E não só guardando, estaticamente, ela está interagindo, dialogando com aquilo. Esse é o verdadeiro efeito do Evangelho. É mais do que admiração. Se admire com as maravilhas do texto. Nossa, o Senhor está falando isso neste versículo. Louvo a Deus pela vida deste pregador que o Senhor está usando pelo seu poder, pelo seu Espírito, para trazer a pregação da palavra. Se maravilhe, porque o Evangelho é maravilhoso, mas o Evangelho é mais do que admiração. É valor, é apego, é apreço. O Evangelho é um tesouro, é uma fonte inesgotável. O Evangelho é alimento para a minha, como pastor, e para a sua alma. Quantos podem dizer amém? Amém. E perceba o que é o Evangelho. Quando você vê um pregador gaguejar, perceba o que é o Evangelho. Não pesa aqui nem a precariedade dos que o anunciam. Pastores desacreditados, não pesa isso contra eles aqui. Ninguém está cochichando, não há nenhum pensamento no coração que o Espírito Santo traz de dúvida, será que procede? Anjos? Esses pastores dizendo que viram anjos? Não. Aqui, pela graça de Deus,
esse mau testemunho ou essa má fama do ofício nem pesa. Então não olhe, claro, quando chegarmos na parábola do semeador falaremos sobre isso. O testemunho do pregador fala muito forte e tem que falar mesmo. Mas quando você olhar e o testemunho do pregador for meia boca em algum aspecto que você não gosta, ou quando o pregador não for tão eloquente quanto Hernandes Dias Lopes, ou tão sábio quanto Augustus Nicodemos Lopes, pare para ouvir se é o evangelho puro e simples que está sendo pregado pelo gago, pelo lento. E se for, se maravilhe e se delicie e se alimente do puro e simples evangelho. Guarde isso, preserve no seu coração. É o evangelho que importa. E então, no versículo 20, o texto encerra dizendo que os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Os anjos anunciaram e foram embora, foram para casa. O céu, onde é que é a casa dos anjos? O céu de glória. Os homens anunciam e vão embora, voltam para as suas vidas. E de novo aqui nós temos a conjunção coordenativa. E do mesmo jeito que os anjos vão embora, os homens também vão embora. Só que os homens adoraram. Os anjos adoraram. Foram para casa em meio aos louvores, à adoração. Os homens agora estão voltando para a sua vida, marcados pelo evangelho. Eles vão embora cultuando a Deus, louvando a Deus, pelo que eles ouviram e pelo que eles viram. Mas o que foi que eles viram? Nada demais. Um estábulo, uma família pobre, um local sujo, fedido. Eles viram exatamente aquilo que foi anunciado que eles encontrariam. Cristo, o Evangelho, puro e simples. E o Evangelho, puro e simples, ele produz isso: culto, louvor, adoração, alegria. O Evangelho pregado e aplicado aos corações muda. É o antes do Evangelho e o depois do Evangelho. Os anjos, criados e preservados na perfeição, eles glorificam. E os homens, marcados pelo pecado, também glorificam. A glória e paz no céu. Mas para aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, a paz e glória aqui na terra. O motivo do cântico dos anjos é o Evangelho. E o motivo do cântico dos homens é Jesus Cristo, o Senhor, o Evangelho encarnado. Mas onde é que tudo isso acontece? Em Belém, na cidade do salmista e pastor Davi. E certamente nunca os salmos puderam ser louvados com tanto entusiasmo. Agora os homens podem pegar o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando é que isso acontece? Isso acontece nas altas horas da noite, na madrugada. Nunca o Salmo 127, versículo 2, pode ser entoado com tanta alegria. Ele provê aos seus amados enquanto estão dormindo. Belém, Israel, as tribos estão dormindo, não sabem o que está acontecendo. Mas glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra ao seu povo. Nunca as profecias do Antigo Testamento estiveram tão vivas como naquela madrugada bendita. Isaías capítulo 9, versículo 4, tinha sido profetizado que o jugo pesado que estava sobre nós, que o cetro do pecado que nos oprimia seria quebrado para sempre, e foi. O versículo 5 diz que aquelas nossas vestes velhas, as botas sujas de sangue, por causa do tumulto da guerra, agora seriam combustível para o fogo. Mas por que isso?
O versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Lá em Isaías 9 diz: o seu nome será, aqui nós podemos dizer, o seu nome é o Príncipe da Paz. É por isso que o apóstolo Paulo, que ainda vai ser alcançado e mudado e transformado por esse evangelho, pode dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era paz romana, pax romana de César Augusto, não. Não a falsa paz e passageira que o mundo oferece nas drogas, na bebida, no pecado, na riqueza, não. Jesus vai dizer, João 14, 27, ele vai dizer, é a última palavra do Senhor antes do seu martírio, antes de tudo acontecer. Ele vai dizer: eu vos deixo a paz. A minha paz eu dou a vocês, eu não dou a paz a vocês como o mundo a dá. Ele vai dizer isso mais de 30 anos depois, mas os anjos estão cantando agora, os homens estão glorificando, estão louvando agora, está dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os céus estão louvando, a terra está adorando, as mentes estão maravilhadas e os corações estão meditando a glória e a paz, tanto nos céus como na terra. Por quê? Porque Jesus nasceu, por causa do Emanuel. Você consegue perceber o que de fato é o Evangelho na minha e na sua vida? Você tem consciência dos privilégios de você ser cristão, cristã? Jovem, você consegue compreender o que o Evangelho está dizendo a você? Não troque isso por absolutamente nada. Você não vai encontrar essa paz em nenhum outro lugar a não ser em Cristo. Por isso eu quero encerrar me dirigindo a você que não conhece ainda o Senhor, ou a você que está afastado do Evangelho, e eu quero dizer afastado ou física ou mentalmente. Não conheço seu coração, não tenho como conhecer o seu coração, mas você sabe o que você tem enfrentado. Eu quero dizer a você que está afastado, ou a você que nunca firmou um compromisso com o Senhor, que não adianta. De novo eu digo, não adianta procurar, porque não se encontrará paz em nenhum outro lugar, senão em Jesus Cristo. Você não vai encontrar paz nem num evangelho misturado, evangelho, mas misturado, que apresenta um Cristo insuficiente, que apresenta uma paz que é produto de Cristo mais riqueza, Cristo mais saúde, Cristo mais ausência de problema. Você, nem que você tenha esse falso evangelho e paz, saúde, dinheiro, você não vai encontrar paz. Nesse evangelho misturado, que quer dizer a você, venha para a igreja, que você vai se tornar um líder na igreja. Venha, porque o que vai trazer paz a você é Jesus, mais o seu cargo na igreja. Quem sabe você não vira pastor? Misericórdia. Ou um presbítero, um diácono. Ah, você não tem liderança lá fora, não? Venha para a igreja que Deus vai usar você, e você vai ser cheio de poder, e você vai ver como é que você vai. A paz não está nisso. Eu não tenho paz porque sou pastor, eu tenho paz porque sou servo de Cristo, escravo de Cristo, porque o Evangelho me alcançou. Você ouviu a mensagem do Evangelho hoje? Você, descrente, você, meu irmão, minha irmã, querido, querida no Senhor, você ouviu? Então se admire, mas medite no que o Evangelho está lhe dizendo hoje. Reconheça os seus pecados, aquilo que você tem feito e que tem afastado você de Deus. Reconheça e venha depressa. Venha ver Cristo. Venha estar diante de Jesus. Mas também quero dizer à igreja, uma palavra a você, igreja do Senhor Jesus Cristo, que apesar de suas faltas e fraquezas, tem sido agraciada pelo Senhor com a destra do seu sustento. Glória a Deus nas alturas.
paz na terra ao seu povo. É paz nele e paz com ele. É paz que vem dele e paz com ele. Esse não é o meu padrão para você, igreja. Esse é o padrão do céu. Os anjos proclamam paz na terra ao povo de Deus. Digo isso a você para que você não queira menos do que isso para a sua vida. Você é servo, serva de Deus, você tem o direito, porque Ele deu isso a você, de não querer outra coisa para a sua própria vida, senão desfrutar dessa paz. Sabe por quê? Porque Ele se deleita em conceder a você. O deleite dele não é temporário, o deleite dele é eterno, em conceder a você dessa paz. Portanto, desfrute-a, desfrute dessa paz, diga não ao pecado. Se você não está conseguindo vencer o pecado sozinho, sozinha, peça ajuda, mas não viva atormentado, atormentada, desprovido de paz. Não! O que o seu Deus, o seu Senhor, o seu Pai tem para você é que você se delicie nas delícias sem fim do puro e do simples Evangelho. O que Ele tem para você é que você se maravilhe nele, em Jesus Cristo, o seu Senhor. Igreja, ouça e medite, contemple as maravilhas do Evangelho e guarde, como Maria fez, guarde no seu coração. É isso que vai sustentar você. Não é a minha palavra, é o Evangelho, que vai sustentar você nas horas difíceis, em que o pecado bate na porta do seu coração. Medite, converse com Deus, ore, se apresente diante do seu Deus e seja confortado com aquilo que o próprio Deus fala. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Eu e você estamos enfrentando essa luta, essa tensão de experimentar dessa paz diariamente. Coisas se levantam para tentar tirar a nossa paz, mas persevere, tenha fé, porque Hebreus 10, 37 diz: ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que poderíamos te dizer, Senhor, quantas e quantas orações nós vamos ter que repetir isso? O que poderíamos dizer ao Senhor nesse momento? Saber que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos separou para ser alvo da Tua benevolência, alvo do Teu favor, da Tua bondade. Nós não mereceríamos nunca, em nenhuma circunstância ou hipótese, mas muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a lutar contra o pecado, contra as tentações, a ouvirmos a mensagem do Teu Evangelho e a não apenas nos admirarmos, nos maravilharmos com os detalhes do Evangelho. Não, Senhor, que nós guardemos no nosso coração a mensagem do Teu Evangelho, que amemos, que nos alimentemos dela, cada palavra que sai da Tua boca, e dessa forma possamos desfrutar de paz. Certamente foi terrível para nossa irmã Maria ver o seu filho na condição em que viu, naquele madeiro maldito. Certamente, Senhor, enfrentarmos as dificuldades que enfrentamos não é fácil para cada um de nós, mas certamente a paz que o Senhor nos deu, a paz que excede todo o entendimento. Ah, Senhor, como é bom poder desfrutar dela. Ó Deus, aqueles que aqui se encontram e que estão com suas mentes perdidas, com seus corações perturbados por várias coisas, doentes, enfermos em suas emoções, em seus sentimentos. Ó Espírito Santo de Deus, faz aquilo que eu não posso fazer. Aplique a palavra do Evangelho a esses corações. Traz salvação para aqueles que ainda não te conhecem, segundo a Tua vontade soberana.
e fortalece, reergue, reanima, inunde, Senhor, esse coração de paz, para que possam desfrutar daquilo que os anjos proclamaram e que inundou o coração daqueles pobres pastores. Faz, Senhor, completa a obra em nossa vida, em nossa igreja, em Teu povo neste mundo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.